Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas, alegrias! A ameaça do general à democracia brasileira. Vejam, ao contrário do general americano, ministro da Defesa ou coisa parecida, comandante do exército americano, que veio a público se desculpar por, durante as manifestações antirracistas, aparecer ao lado do presidente Trump, como se o exército estivesse referendando a repressão do presidente Trump sobre o movimento antirracista, os generais brasileiros não. Festejam, afagam e acarinham não só o presidente, mas o fascismo que o presidente representa. Não foi outra a posição do general Luiz Eduardo Ramos, general da Ativa, chefe da Casa Civil. Ora, se ele é general da Ativa, pressupõe-se o quê? Que ele está lá pelo Exército, funcionário do Exército, chefiando a Casa Civil deste governo fascista do Bolsonaro. Aí ele declara para as páginas amarelas da revista Veja que o Exército não pensa em dar um golpe. Peraí, vamos começar por aí, Quem é ele para falar em nome do Exército? Ele é o ministro da Defesa? Ele é o chefe do Exército? Não, ele é um general que fez aqueles cursinhos do Estado-Maior e vem dizer que o Exército não pensa em dar um golpe. Então ele fala pelo Exército, é isso? Porque ele é um general da Ativa. Quando ele abre a boca, ele fala pelo Exército. Mas realmente, general Luiz Eduardo Ramos, o Exército não precisa pensar em dar um golpe. Ele já está no poder, ele já deu o golpe. Só no governo de Bolsonaro existem 3.000 militares reformados ou da Ativa trabalhando no governo de Bolsonaro. No Ministério da Saúde da Família Militar, são 30 assessores militares nomeados pelo ministro interino definitivo, o general que é ministro da Saúde Pública deste país. Então vai dar golpe para quê, não é verdade? Já está no poder, já deu o golpe, já domina. Os militares, a começar pelo capitão que foi expulso do Exército, já dominam o governo brasileiro. Salvo engano, são 6 ou 9 ministros militares no ministério de 23 ministros. Ministros militares mesmo, generais. Então para que dar golpe, não é verdade? Agora deem golpe. Diz, não, só se esticarem a corda. Se o outro lado esticar a corda. Que outro lado, general? Que papo é esse de se o outro lado esticar a corda? O senhor está falando pelo Exército e diz que tem um outro lado. Então o senhor divide o país ao meio, não é isso? Tem um lado do Exército e tem um lado do povo. Ou não? O outro lado é quem? É quem não é militar? Se quem não é militar é o lado civil. O senhor está dividindo o país entre militares e civis. Ou o outro lado é a oposição, o que dá no mesmo. Se o outro lado esticar a corda, aí o senhor solta os cachorros em cima, é isso? O senhor manda, o senhor determina. Quer dizer, o Exército, que é pago com dinheiro dos nossos impostos, vai servir mais uma vez para reprimir a oposição à democracia no Brasil. Façam isto. A corda vai ser esticada, vai chegar um momento que essa corda vai ser esticada. Deem mais um golpe claro, não só esse golpe branco aí, vamos chamar assim, que está sendo dado no país com 3.000 militares na boquinha, ganhando um dinheirinho extra através do governo fascista de Bolsonaro. Deem mais um golpe militar, passem esse vexame diante do mundo. Esta mania que o Exército brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, têm de tutelar a democracia brasileira, desde a proclamação da República. De se acharem donos do país, donos da defesa do país, em nome do fascismo. Se fosse em nome de uma democracia ampla e permissiva, não. Em nome da repressão, de torturas, de assassinatos que mancharam, cujos segmentos que praticaram isso dentro das Forças Armadas mancharam o nome das Forças Armadas por resto da vida. Então deem mais um golpe. Experimentem para ver a porcaria. O país já está uma caca, o país já está caindo aos pedaços, destruído, não só pela pandemia, pela prática política do Paulo Guedes, da economia do Paulo Guedes, pelas imbecilidades que o Bolsonaro faz e pratica e nomeia, pelos ministros imbecis e estúpidos que compõem o ministério. Um golpe militar, perante a opinião pública, perante os investimentos financeiros no Brasil, a instabilidade que isso vai gerar, acaba de vez com o país, não sobra mais nada da nação. Vocês, militares, serão dirigentes de quê? De um pedaço de terra com um monte de gente em cima, é isso? Vai sobrar o quê de Brasil para vocês militares governarem? Aliás, já está sobrando o quê para vocês governarem? Que quando o Ernesto Araújo mete os pés pelas mãos e arrebenta as portas da democracia, da diplomacia brasileira,
Já está sobrando muito pouco no terreno diplomático do que foi o Barão de Rio Branco e do Itamaraty. Quando Von Traub fala as ofensas todas que faz, o senhor diz assim, comparar o governo Bolsonaro a Hitler é um absurdo, é forçar a barra, Hitler matou 6 milhões de judeus, mas pode ser comparado sim. Vários pronunciamentos de Bolsonaro se assemelham exatamente ao sistema de implantação do nazismo na Alemanha. Várias maneiras de agir nos lembram o sistema nazista da Alemanha. Só não vê quem não quer. Foi preciso, inclusive, demitir o secretário especial de Cultura, porque ele chegou a literalmente incluir no seu discurso uma frase de Joseph Goebbels. O senhor quer mais nazismo do que isso, do que comparação com o nazismo? Ainda não chegaram a matar 6 milhões de judeus, mas se vocês derem o golpe militar definitivo, nós teremos novamente uma matança praticada por segmentos das Forças Armadas. Mais uma vez eu digo, não são as Forças Armadas como um todo, nem todo mundo suja a mão, mas teremos uma matança generalizada no país, como aconteceu de 64 até 85. Então, general, que o senhor soube que o senhor está pensando em passar para a reserva, para não comprometer a imagem do Exército, então quando o senhor for da ativa, não abra a boca para falar em nome do Exército. Porque o senhor só faz comprometer a imagem do Exército Brasileiro. E só faz falar bobagem. Isso é uma bobagem que o senhor diz. O senhor está pensando em falando muita coisa? Não pensamos em golpe militar. Não pensamos em golpe. Nem tem nem que dizer que pensa em dar golpe. É muita ousadia. É muita ameaça, mais uma vez. Já não basta o Vilas Boas vir com aquele aparelho na cara ameaçar que se o Lula fosse absolvido, os militares reagiriam. O que é isso? Em que país estamos vivendo? Em que época? Em que século? É a farra dos ressentidos de 64? O general Heleno, que serviu no gabinete do Silvio Frota, do golpista Silvio Frota, tão golpista e tão à direita que foi preciso o Geisel demiti-lo. E vocês persistem no mesmo equívoco, no mesmo erro antidemocrático, pró-fascista do governo Bolsonaro. Antes tivesse ficado calado. E que se o outro lado esticar a corda, ou seja, o senhor divide o país em dois, o lado militar e o lado civil, o lado do governo e o lado da oposição, e coloca o exército de um lado. O exército brasileiro, que deveria de ser nacional e integrador, passa a ter um lado, definitivamente um lado. O lado, no caso apoiando o governo Bolsonaro, o lado do fascismo. É lamentável a sua declaração. Mas, enquanto isso, nós estamos juntos. O povo brasileiro mais uma vez resiste. Passamos 21 anos de ditadura militar e ela acabou. Tudo que está aí passa. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. E é dentro das palavras fraternas, humanísticas do Cristo que a gente continua, todos, perseverando no humanismo de Platão, no humanismo de Jesus, no humanismo dos socialistas, numa sociedade mais humanitária, mais justa e mais igualitária, todos juntos, de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.